Evangelho, domingo da primeira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro domingo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesse primeiro domingo da Quaresma, retornamos ao primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, com a narrativa a respeito da tentação de Jesus no deserto e o início da sua missão na Galileia, do seu ministério na Galileia. Então, um evangelho bem curto, com 4 versículos praticamente, mas que reassume 2 temas importantes no início dessa nossa caminhada quaresmal. Estamos praticamente na abertura da primeira semana. E o anúncio que ouvimos, que Jesus cumpre em sequência ao anúncio de João Batista, é o chamado que vai nos acompanhar por todo o período da Quaresma. Convertei-vos, arrependei-vos, convertei-vos e crede no Evangelho. Deus nos propõe um caminho. Deus nos dá uma direção. Deus tem um projeto para nós. Deus tem uma proposta de vida para cada um de nós que nos assegura a felicidade e a vida eterna. Mas nem sempre nós acolhemos o projeto e os propósitos de Deus para a gente. E com muita dedicação e empenho, nós combatemos para cumprir até mesmo os nossos projetos. Já repararam isso? A gente pede para Deus às vezes uma graça. Bom, se você pede ao Senhor aquela graça, peça como se deve pedir. Não tenta convencer Deus de que aquilo é importante para você. Entrega a Ele aquela sua necessidade, dizendo: Senhor, só Tu sabes o que é o melhor e o necessário para a minha vida. Eu hoje sinto essa necessidade ou vejo a necessidade de ser socorrido nisso e nisso, de ser ajudado nesse e naquele aspecto. Mas, antes de qualquer coisa, Senhor, quero fazer a sua vontade. Faça-me conhecer a sua vontade, Senhor, porque eu quero colocá-la em prática. Cumpra-se, Senhor, aquilo que quiseres para mim. Essa minha necessidade eu agora entrego em suas mãos. Mas normalmente a gente não reza assim. A oração, até porque fomos educados a fazê-la desse jeito, ela se torna uma petição para o cumprimento de algo, que se Deus não realiza, não vem interpretado como sendo uma possibilidade de que o Senhor esteja nos falando que aquilo dali não é o que nos convém naquele momento. E com muita veemência e intensidade, muitas vezes empreendemos esforços enormes para fazer aquilo que pedimos como ajuda para Deus e que Ele não cumpriu. Bom, muito bem. Aqui a gente pode estar caindo em uma tentação. E quando a gente pensa nas tentações, muitas vezes pensamos nas tentações ligadas ao ímpeto dos nossos desejos. Mas não se esqueçam, a maior tentação é não fazer a vontade de Deus para cumprir a vontade de um outro. O jogo das tentações nos leva sempre a ferir a obediência, a não colocar Deus em primeiro lugar, a não abraçar o projeto de Deus com fé, a não renovar a esperança na certeza da ressurreição, como temos meditado ao longo desses dias, lá no iniciozinho da quarta-feira de cinzas.
O evento pascal orienta tudo. É a luz norte para todo o horizonte da quaresma. E esse é o ponto central da experiência da tentação. Agora, como vai nos dizer Santo Agostinho, não tem vitória sem combate. É preciso que haja a batalha para que haja o vencedor. Então, as tentações, elas vão nos acompanhar ao longo da vida. Querem ver uma coisa importante? Voltemos aos 2 primeiros versículos do Evangelho de hoje. É logo após o batismo no Jordão, eu pego para vocês sempre a tradução da Bíblia de Jerusalém, versículo 12 diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então é a continuidade, o texto de uma outra narrativa, o batismo, do versículo 9 ao versículo 11, que termina com a voz que vem do céu, com o evento teofânico, onde Deus Pai dirá: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então, temos o batismo do Senhor e logo após o batismo do Senhor, o Espírito o conduz para o deserto. Isso é claro, meus irmãos, após o batismo, enfrentaremos por toda a caminhada da nossa vida, por todo o ministério de Jesus, ele enfrentou o demônio. Depois do nosso batismo, enfrentaremos as tentações diariamente ao longo da nossa vida. E como o padre estava dizendo, a tentação sempre nos leva para ouvir a voz de um outro que não seja Deus. Ouvir o ímpeto do nosso coração, ouvir o ímpeto das nossas paixões, ignorar o que Deus pede, ou então combater, ainda que discretamente, para que a nossa vontade seja feita. Uma das coisas, como o padre dizia ainda há pouco no exemplo, que vai sendo usurpada é essa reflexão a respeito da decisão de Deus. Deus, na sua liberdade, pode decidir contrário àquilo que a gente quer. Muito bem, o que eu escolho? Insistir naquilo que eu quero, conduzindo da minha forma, ignorando completamente ou tratando aquele não agir de Deus, não como uma palavra dele para mim, mas como um falimento dele ou um não entendimento da parte dele, então deixa que eu faço já que ele não entendeu o que eu estou querendo. Enfim, essa é uma percepção que a gente precisa maturar um pouco mais nas nossas súplicas ao Senhor. Apresentar súplicas ao Senhor é parte da nossa experiência da vida cristã, mas parte ainda mais relevante da nossa experiência da vida cristã é entregar-se à vontade do Senhor, é consagrar-se a essa vontade. O Espírito Santo, ele impele Jesus ao deserto. Marcos não foca aqui, como Mateus e Lucas, em descrever como o Senhor combate o inimigo, porque todo o seu evangelho nos mostrará isso. Como Jesus permanece obediente ao Pai, como Jesus está inteiramente orientado ao cumprimento da missão, o anúncio do evangelho, nós vamos perceber como a palavra de Deus norteia a vida do Senhor, como a sua aliança com o Pai é consistente e como ele ensina os discípulos a viver desse modo. Então, essa apresentação reduzida convida a nós, leitores, a entrar na beleza dessa pergunta: como Jesus enfrentou as tentações? Nesse momento, é importante sabermos, e que bom colocarmos isso no início da Quaresma, que depois do batismo enfrentaremos muitas tentações e por meio delas colocaremos à prova a nossa fé. É uma batalha que merece ser vivida porque colocará à prova a nossa fé, colocará à prova a nossa esperança, colocará à prova o nosso compromisso, a nossa escolha daquilo que Deus escolheu para nós. Agora, não deixem passar esse detalhe, diz o texto. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam.
toda a hostilidade própria que vai nos acompanhar ao longo da nossa vida como batizados no mundo. O inimigo não apenas coloca as ciladas, como recorda Orígenes em uma de suas homilias a respeito desse texto, espalha por todas as partes ciladas para que nós possamos, de uma forma ou de outra, cair no erro, por assim dizer, de fecharmos os nossos ouvidos para Deus. E nisso seremos devorados. As feras foram muito bem representadas em várias pinturas do período do 1500, as feras, perdão, os desejos, os apetites, as paixões, a desordem no coração do homem, em algumas pinturas do 1500 foram representadas por feras bem violentas, né? Porque assim se torna a paixão desordenada, ela leva o homem a desejar sempre mais a vida para si mesmo, e parece que no final nada importa a não ser fazer aquilo que se quer. E isso é terrível, né? Porque leva a não só o isolamento, mas a perda do sentido da própria vida. Porém, olha ali o que está no final do versículo. Foi tentado por Satanás, vivia em minhas feras e os anjos o serviam. O socorro de Deus nos acompanhará. Deus não nos abandona. Na tentação, ele vem ao nosso encontro. Os anjos o serviam. Com essa expressão, Marcos coloca claro que depois do batismo, viveremos e enfrentaremos uma luta contra Satanás intensa. E nessa luta será colocada a nossa prova. Será colocada, perdão, a prova, a nossa fé, a nossa esperança e a escolha perseverante na caridade. Mas o Senhor virá em nosso socorro. Seremos assistidos pelo socorro divino. Seremos assistidos pela intercessão dos santos e santas de Deus. Seremos assistidos pelo nosso anjo da guarda, que nos acompanha e que em alguns momentos o padre já falou, em outras meditações, como a nossa relação com o nosso anjo da guarda deve ser estreita. Lembram quando falava de vamos ter uma reunião importante, vamos conversar com alguém que sabemos que algumas coisas delicadas precisam ser ditas? Reza o seu anjo da guarda, reza o anjo da guarda da outra pessoa. Faz a oração do Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, reza por você, reza pelo outro, reza pelo seu anjo da guarda, reza pelo anjo da guarda do outro, pedindo que eles venham em socorro de vocês, para que o inimigo infernal não venha confundir as palavras ou agitar os corações na hora da conversa, para que haja serenidade e para que aquilo que seja dito, na verdade, possa ser ouvido por um coração atento à verdade. Essa intercessão é importantíssima, mas ela vai ter, digamos assim, o seu efeito se o meu coração se compromete com a verdade, e isso vem através de um exercício espiritual, para que eu, ao falar, fale comprometido com a verdade, e confio o meu irmão com quem eu vou conversar e que irá me ouvir sobre o tema em causa, eu intercedo ao seu anjo da guarda para que ele possa ajudá-lo a acolher com ouvidos atentos à verdade aquilo que for dito, de maneira que ambos possam permanecer na comunhão e que a admoestação, a correção, a advertência, o chamado à conversão que será tratado no diálogo alcance o seu fruto. E o fruto não é apenas o arrependimento diante do erro ou o reconhecimento da falta diante do outro. O fruto maior é que ao final haja comunhão, que ambos possamos permanecer unidos em Cristo, não unidos de qualquer modo, unidos em Cristo, unidos na verdade, unidos para celebrar a vida que o Senhor nos deu, que passa pela reconciliação, que passa pelo reencontro, que é entrega de amor. Entendem? Então, essa intercessão, ela é importante. Essa intercessão é um sinal concreto desse socorro que Deus nos concede para que depois do batismo possamos perseverar,
queria trazer aqui essa palavra de Santo Agostinho, que nos diz assim: deixa o padre pegar aqui em cima. Com efeito, nossa vida enquanto somos peregrinos neste mundo não pode estar livre de tentações, pois é através delas que se realiza nosso progresso. E ninguém pode conhecer-se a si mesmo sem ter sido tentado, sem ter colocado à prova o seu próprio coração. Ninguém pode vencer sem ter combatido, nem pode combater se não tiver inimigos e tentações. Que interessante. Nós geralmente não pensamos a tentação sobre essa ótica. Não pensamos a respeito da tentação qualitativamente assim. Pensamos como uma grande ameaça da qual temos que correr continuamente. Mas o Senhor a propõe como acontecimento e combate. Como assim, padre? Parece redundante isso, acontecimento e combate. O Senhor propõe que na vida as situações acontecerão, enfrente-as. Enfrente-as. Obviamente, não tentarás o Senhor teu Deus, ou seja, não se meta em enrascada. Se você já sabe que uma situação não te leva para junto dele, não fica se metendo em furada. Quem anda na beira do penhasco pode correr o risco de escorregar. Assim como quem anda um pouco mais para o lado também pode correr o risco de escorregar. Então não fica passeando por ali, fica mais para o lado. Entende? Isso é um compromisso pessoal que nós devemos assumir sob um senso de responsabilidade na busca pelo bem. Se eu já sei o que é bom e o que é justo, é digno escolhê-lo. Então a tentação ela não entra sobre esse elemento da escolha do que é bom, que é justo. Uma vez que isso já está claro, agora eu persevero sobre essa escolha. E perseverar sobre essa escolha é enfrentar aqueles momentos em que vou sentir quando meu coração se inclina para o não cumprimento da justiça ou para o que normalmente acontece, a relativização da vontade, da bondade. Não é, e a gente começa a tentar dar uma desculpa para fazer aquilo que se quer e que se espera. E aqui a gente volta ao início, quando falávamos a respeito da oração. É verdade, pedimos a Deus normalmente coisas que são boas, e sobre isso não podemos, não tem por que fazer muitas delongas. Ninguém normalmente pede a Deus algo que seja nocivo para si, ainda que pede acreditando que seja um bem. Com a consciência iluminada e a compreensão de que não se trata de um bem, a tendência é não tornar a pedir. Mas digamos que o que pedimos, normalmente pedimos para um bem, pensando em um bem. E tendo Deus a possibilidade de não fazer, bom, aceita. O Senhor tem o seu tempo. Uma proposta de espera da parte de Deus, ela pode ser muito significativa na nossa vida. E depois, sabe, Deus não está obrigado a falar com a gente. Falar no sentido de dizer mesmo com palavras ou colocar de maneira clara e explícita. O Senhor fala de maneira muito delicada e nós estamos perdendo essa sensibilidade de, não é ler nas entrelinhas, essa é uma expressão popular, poderia tentar aplicar aqui, mas ela não fica bem. Porque, no fundo, o Senhor nos fala através dos nossos afetos, o Senhor nos fala especialmente no silêncio. Vocês lembram, ontem acabou que não consegui pegar o texto a respeito de Santa Jacinta, da biografia que eu queria passar para vocês. Mas uma característica dos nossos dois pequeninos,
e grandes santos é que ambos escolhiam o silêncio para o diálogo com Deus. E aqui o silêncio não é só um lugar sem barulho, isso é importante. Mas é aquele momento em que a gente para com a agitação do nosso coração para ficar recolhidos com Deus. Isso tem diminuído na nossa vida. Quando a gente para um pouco, a gente logo puxa o celular e vai ver se tem mensagem. Quando a gente para um pouco, a gente para olhar o celular e ver se apareceu alguma coisa no Instagram, no Facebook. Já repararam que as pessoas não param mais sem olhar para o telefone que está na mão? E se param para pegar o telefone? Até mesmo quando estão esperando uma outra pessoa que foi pegar. Espera aí que eu vou ali um instantinho e já volto. Ah, tá bom, vai lá. É um momento às vezes para eu estar pensando, talvez naquela conversa que tínhamos, que estávamos tendo, enfim. Imediatamente ocupamos os espaços, sabe? E isso vai fazendo com que a gente aos poucos perca aquela sensibilidade, desculpem a expressão, de escutar com os olhos, de perceber o outro na sua expressão, na sua linguagem corporal, de se deter um pouco mais com o que sentiu e não ocupar-se com pensamentos. A gente se ocupa demais com pensamentos e com informações. E a gente se ocupa muito pouco com o que a gente sente. A gente volta pouco sobre os nossos sentimentos. E muitas vezes eles acontecem como uma folia, são explosões, são momentos. A gente é capaz de ver uma cena emocionante em um pequeno vídeo do Facebook de 1 minuto e meio, mas perdemos a sensibilidade de nos emocionarmos recordando um gesto, um olhar, uma palavra que aconteceu ao longo daquele dia no relacionamento com alguém. De fechar os olhos e de repente ter de novo a alegria consigo daquele momento que você conquistou com um amigo, ou daquela situação que você passou e teve a oportunidade de fazer um bem a alguém, e poder agradecer ao Senhor e rezar por aquela pessoa. Parece que valeu a emoção do momento, você ajudou a pessoa, você naquele momento sentiu que você estava sendo a mão do Senhor para ajudar aquela senhora que estava precisando, e você então a ajudou e ficou muito feliz por aquilo, e tudo acabou ali. E às vezes ao longo do dia, quando eu faço essa memória, essa anamnese, ou seja, eu volto sobre aquele episódio e me detenho um pouco mais comigo, talvez o Senhor esteja suscitando aquela memória para me dar a ocasião de olhar com mais profundidade para o sentimento e para a experiência que eu vivi. Como Deus tem a nos ensinar e tem a falar conosco, meus irmãos, mas com quanta velocidade perdemos essa sensibilidade. A proposta do primeiro domingo nos apresenta esse aspecto no pano de fundo. Foram 40 dias no deserto. 40 dias sem ninguém, recolhido no silêncio, cercado pelas feras, tendo apenas a voz do próprio coração, tendo ali a companhia do Pai e a companhia indesejável das feras que o cercavam, socorrido pelos anjos. Muito bem, o próprio Senhor nos mostra o quanto é necessário recolhermos-nos com Deus e como as tentações elas vêm exatamente para impedir que durante esses 40 dias o coração do Senhor ficasse recolhido com o Pai, estreito, um silêncio que me leva a estreitar laços, a aprofundar a sensibilidade pelo outro e o acolhimento do outro em mim e a deixar-me ser acolhido por ele. Os exercícios, por exemplo, que Santo Inácio propõe, dos 30 dias, são 30 dias de uma caminhada
aonde um sacerdote, como um companheiro, um amigo, nos conduz a estreitarmos os laços de intimidade com o Senhor. É fantástico. O Senhor caminha 40 dias, olha, não é coisa rápida. E a gente, às vezes, faz o nosso momento de oração, de recolhimento, sempre mais rápido, né? Para dar dentro do tempo que a gente tem. A gente não escolhe um tempo para o Senhor. O Senhor é mais um item que ocupa um espaço de tempo no nosso cronograma, mas a gente quer que Ele nos ajude e faça as coisas. Curioso, né? Como a gente às vezes vive essas, poderíamos dizer, aberrações, né? Da sensibilidade. Nossa, e Ele é onipotente e eu fico encaixando Ele nos espaços de tempo que sobra no meu dia. No mínimo era para eu sentir vergonha disso. Mas parece tão natural, né? Que quando a gente se dá conta que isso está acontecendo, é até estranho, porque de imediato a gente não sente isso como uma coisa não natural, a gente sente mais dentro da normalidade do que da anormalidade. E a gente tem uma legião de santos que nos chamam a atenção a respeito disso, para que a gente mude essa nossa sensibilidade, essa nossa conduta, esse nosso modo de cuidar da relação com Deus. Então vamos aproveitar essa motivação do primeiro domingo da Quaresma e vamos converter, vamos acolher o chamado à conversão e convertamos esse nosso modo de cuidar do tempo e de viver a relação de intimidade com o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor reservará por nós tantas graças para que possamos caminhar na santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus, de São José e dos santos apóstolos de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.